Fechou então, pessoal. Muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o Thiago Blankenburg, faço engenharia eletrônica na UFSC. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos maiores expoentes da física, senhorita Marie Curie, Madame Curie, também conhecida como Maria Skłodowska. É difícil falar em polonês, mas esse é o nome original dela, né? E eu decidi trazer esse assunto ao Singular porque, primeiro que para mim ela é o maior nome que teve, a maior mulher que já existiu, né, dentro da ciência. Ela é uma referência para mim em diversas áreas, tanto na física quanto na química. E sempre tive muito interesse em falar sobre ela, em ler sobre ela, na verdade, sobre a história da vida dela. E daí, esse último mês eu peguei para ler um pouco sobre a vida dela e realmente ela é fantástica. Ela sobra elogios para falar sobre essa mulher. Então, antes da gente começar, quero deixar uma pequena homenagem aqui ao Ulisses, que hoje nasceu. Para quem não sabe, o Ulisses é o filho do Bruno, que é administrador aqui do Singular também. E acredito que já tenha nascido, ele estava no processo de cirurgia. Então, só para deixar registrado em vídeo, por favor, uma salva de palmas ao Bruno e à Marinha. E é isso, então vamos continuar. Bom, a referência utilizada para falar sobre Marie Curie vai ser uma referência mais enviesada possível, porque na verdade o livro foi escrito pela filha dela, pela Eve Curie. Thiago, mas a gente tem que ser imparcial. Não, não tem. Ela é foda e eu vou dizer que ela é foda e não importa o que vocês achem sobre ela. Ela, pra mim, foi um grande expoente que eu... Bom, eu li o livro e eu fiquei emocionado quando eu li. Eu tinha que se levantar e tomar uma água pra não chorar. Realmente é incrível a história dessa mulher. Então, esse é o livro, foi escrito pela Eve Curie, que é a filha mais nova de Marie Curie. Uma frase do Einstein, antes da gente falar. Einstein foi grande amigo da Marie Curie durante os processos físicos que aconteceram naquela época. Ele vai falar que Madame Curie é de todas as celebridades a única que a glória não corrompeu. Então a gente sabe que a Madame Curie, no auge das suas publicações, ela foi extremamente famosa. E Einstein também foi um grande famoso. E diferente do Einstein, Marie Curie não queria a fama. Então Einstein, acho que ele faz mais uma crítica a si próprio quando ele fala sobre isso, porque a gente sabe que Einstein adorou a fama que teve. A Marie Curie odiava. Antes de falar sobre a vida de Marie Curie, vamos saber o que estava acontecendo na Polônia no século XIX, certo? Se alguém não sabe sobre a história da Polônia, ou provavelmente, né, acho que ninguém quer correr atrás da história da Polônia, mas essa aqui então é a região da Polônia que corresponde ao fim do século XVIII, certo? Isso acontece em 1795, e a Polônia ela é dividida, então, entre 3 territórios. Esse território em verde fica com a Rússia, esse em azul com a Prússia, e esse aqui abaixo fica com a Áustria, certo? No final do século XVIII, a Polônia era um país muito enfraquecido, ele não tinha um bom governo militar, ele na verdade não era muito bem organizado. E tinham 3 grandes potências da época militares que queriam aumentar seu território. Então o que acontece é uma guerra ali de dominação, e durante todo o século XIX, a Polônia não é um país independente, ela é um país que é dominado. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui, com licença. Só baixar o volume, eu acho. Bom, então, claro que eu vou até tirar a citação da própria Eve Curie falando sobre a Rússia e sobre a russificação, né? A Marie Curie ela nasce em Varsóvia. Varsóvia fica mais ou menos por essa região aqui, uma região que foi dominada pela Rússia. Então, os cesáreos da época eles tinham uma forte repressão em cima da Polônia. E a Eve Curie vai falar exatamente o seguinte: um século antes, soberanos ávidos, temíveis vizinhos de uma Polônia enfraquecida, decidiram a sua perda. Por 3 vezes, o alemão, o russo e o austríaco desmembraram aquela terra dolorida e dividiram-na entre si. Esporadicamente, os polacos ergueram-se contra os opressores. Em vão. As algemas foram reforçadas. Depois do desastre da heróica Revolução de 1831, o czar Nicolau ditou contra a Polônia russa severas medidas de represália. Os patriotas foram encarcerados, deportados em massa e seus bens confiscados. Em 1863, uma nova tentativa e novo desastre. Os rebeldes só dispunham de machados, foices e ancinhos para lutar contra a espingarda cesaristas. 18 meses de combates desesperados
e sobre os muros de Varsóvia ergueram-se 5 forcas, balançando, ou balançando, no caso, o corpo dos chefes de rebelião. De vez em quando eu vou falar algumas palavras errado, porque está escrito num português bem arcaico isso aqui. Tipo, tem muitas palavras ali que a gente não usa mais. Não sei quando que foi traduzido, mas tá bem ruinzinho o português usado. Mas então esse é o contexto. A nossa querida Marie Curie vai nascer em Varsóvia, dominada pela Rússia, forte repressão, forte censura. Pode falar. Só uma vez, um lugar completamente plano, ela é muito fácil e é meio que a porta de entrada para o coração de todos os impérios ao redor dela. Então é que tudo estava sempre invadindo, sempre conquistar para gerar um espaço entre o seu coração e o que. Uma pergunta, isso. Ela, aqui eu acho que os limites não estão bem. É porque se a gente pegar esse ponto como referência, ela ficaria por aqui assim. Aqui tá em amarelo, né? Mas não, era domínio russo mesmo. Eu acho que esse mapa não tá muito bom. Mas a Varsóvia é por aqui assim, seria domínio russo. Né? Não seria domínio da Áustria aí. Mais alguma dúvida? Vou continuar então. Vamos lá. Em 7 de novembro de 1867, na Varsóvia, na Polônia, ou na verdade nem era mais Polônia, o nome do país, mas nasce, então, a nossa querida Maria Salomea Skłodowska. É difícil porque esse L ele vira um A, então fica Skłodowska. Mas enfim, eu não vou pronunciar isso certo, eu acredito. Bom, então uma pequena introdução e a infância da Marie Curie. Bom, a Marie Curie ela teve uma infância extremamente difícil. Na verdade, a vida inteira dela vocês vão ver que ela é conturbada, cheia de morte e destruição por todo lado. Aos 9 anos de idade, pra vocês terem noção, ela é a filha mais nova de um casal polonês. O pai dela ele era um cara da baixa aristocracia, geralmente estava com problemas financeiros. Ele era professor dentro de algumas universidades ali na Polônia. E, como filha mais nova, ela tem outros 4 irmãos. Aos 9 anos de idade, ela encara a morte pela primeira vez. A sua irmã mais velha, Zofia, que também é traduzido para Zozia, não sei porquê, mas tem os dois jeitos. Ela falece aos 13 anos de idade, devido a uma infecção, uma doença forte que acontece nela e na sua outra irmã, a Brônia. E essa é a primeira vez que a Marie Curie, a Maria, vai encarar a morte. E ela vai acontecer de novo 2 anos depois, quando a sua mãe fica também gravemente doente, dessa vez de pneumonia, de tuberculose, desculpa, e também vem a falecer. Então, com 11 anos, a Maria já enfrenta repressões duras por conta da Rússia, então a escola era extremamente russificada, então eles tinham que aprender o russo desde sempre, ou qualquer menção à cultura polaca era reprimida, eles não poderiam ter esse tipo de contato. Falar o polonês não era interessante, eles preferiam que sempre fosse falado russo. Existiam inspetores que iam na escola e levantavam as pessoas para falar sobre a Rússia, falar sobre os cesaristas, levantar uma cultura russa realmente dentro da Polônia. Então, tentar destruir realmente a cultura polonesa. Uma introduçãozinha que a sua filha faz, ela diz que a ideia da própria fama jamais ocupou o cérebro de Marie Curie. A impressão que ela deixou foi, pelo contrário, que sempre teria vivido como aquela estudante pobre, cheia de sonhos, que muito antes da vinda ao mundo se chamava Maria Skłodowska. Essa é uma frase da Eve que ela bota na introdução, que eu acho bem bonito, na verdade, né? Boa noite. Bom, então, depois da morte da mãe, o pai de Marie Curie, que é só mencionado como o senhor Skłodowski, ele começa a passar por diversas dificuldades financeiras. Então, é contado vários casos, assim, de ele tendo que procurar outros empregos, outros jeitos de conseguir dinheiro. Ele era professor, mas ele também colocou uma época na casa deles pensionistas. Então, ela conta que a Maria chegou a viver com 10 pessoas na casa dela que ela não conhecia, só para arrecadar dinheiro, né? Tranquilo, sem problema. E, bom, então, ela viveu uma infância bastante pobre, né? Bastante pobre, com bastante problemas, e mesmo assim ela sempre foi uma pessoa muito entusiasta. Ela sempre foi muito das artes, da literatura, da matemática, da física. O pai dela que era professor de física, então ela sempre foi muito seduzida, né, por essa área. Aqui conta uma história que eu achei engraçado, vou botar aqui, de como o pai
dela conheceu a mãe dela. Apaixonada por uma jovem sem fortuna, mas de nascimento mais alto que o seu, raptou-a, desposou-a clandestinamente, apesar dos protestos da família de raptada. Anos se passaram. Não, isso aqui, desculpa, é sobre os avós dela. O sedutor se tornou um velho tímido e a seduzida uma avó rabugenta. Então, basicamente, o avô dela raptou a avó dela. É uma história que eu achei engraçado de colocar. Bom, agora falando um pouco sobre a adolescência. Então, eu contei sobre 5 irmãos, né? Ela era a quinta dos 5 irmãos. A sexta, desculpa, né? Dos 5 irmãos. Então, a gente tem a Zócia, ou Zófia, que ela morre. Daí a gente tem a Brônia, que seria a irmã mais próxima dela. Como ela é a mais nova, a segunda será a Brônia. Depois vem ela, Hela, H-E-L-A. E depois vem o Josef. O Josef, ele era o mais inteligente, assim, ele era um grande... Como ele era mais velho também, ele era meio que o expoente da casa, o homem da casa, digamos assim, né? Até porque, como quando sua mãe falece, ele tem que meio que assumir um segundo papel de pai emprestado ali, junto com o próprio pai da Maria. Bom, o que acontece é que ela sempre vai muito bem na escola. Os seus anos de escola secundária seria o nosso ensino médio aqui, e naquela época se terminava o ensino médio entre 15 e 17 anos no máximo. Então ela se forma com 16 anos e recebe a medalha de ouro no liceu que ela estudava. Liceu seria mais ou menos o que a gente chama aí de escola, não sei qual é a diferença exata do liceu para uma escola. Mas daí a medalha de ouro era bastante importante, isso significa que ela era a melhor da turma, e ela seria muito condecorada. E os 2 irmãos mais velhos dela, tanto Brônia quanto Josef, também tiveram nos anos anteriores recebido esse prêmio, que também eram muito inteligentes, a gente vai ver ao longo dessa história. Certinho, então, em 1883, 16 anos ela tem, acabou de se formar no ensino médio, né, ali no 2º grau, e ela já está pronta para passar agora a estudar muito? Não, senhores. Não, ela não estuda muito. Em 1883, ela decide que ela cansou de estudar. Então ela se junta com alguns parentes dela, que eram tios mais ou menos próximos, e ela vai para uma cidade rural, no interior ali da Polônia. E ela passa 14 meses no campo. Ela brinca, se diverte, anda a cavalo, cultiva alimentos, vai a muitas festas nessa época. Então ela meio que aproveita a sua juventude. É nessa época também que ela começa a se apaixonar muito por áreas da sociologia, da filosofia e da política também. Ela tem uma versão bem política dela, que eu posso até contar aqui. Então, por 14 meses, Mania volta em setembro para Varsóvia, e na nova casa junto ao liceu. Então ela já está saindo do campo, no caso, mas deixa eu ver se eu botei alguma coisa do campo. Acho que eu não botei nada aqui, eu ia falar só verbalmente mesmo. Pode falar. Sabe se o pai dela, ele era meio carrasco, assim? Sim, ele era bastante. Os filhos foram, os irmãos lá foram muito bem, depois ela foge, né? Sim. Ele era bastante, mas ele nunca, pelo menos no livro da Eva, Eve, no caso, né? Ela nunca disse que ele é um cara militarzão, assim. Ele era um cara que fazia elas se dedicarem, mas era muito mais pelo exemplo, assim. O cara era muito conceituado ali na Polônia, ele era um grande professor, então era mais um exemplo. Realmente, o professor é bem puxado. Uhum. Pode falar. É um ensino médio, na verdade, já é considerado um ensino médio. Pra vocês terem noção, ela já tem... Uhum. É mais considerado segundo grau. Pra vocês terem noção, ela já tem aula de cálculo avançado no 2º grau, coisa que a gente no Brasil tem aos 22 anos, 23 anos. Então ela tem já aos 16. Aqui ela já tem boas noções de física, boas noções de cálculo, de química. Tudo bem que naquela época se tinha muito menos coisa descoberta do que tem hoje. Talvez não compreendesse a gente hoje e conseguir colocar isso no ensino médio. Mas nessa época ela já tem um bom conhecimento de várias áreas. Bom, então ela volta do campo. Deixa eu só ver o que eu botei no próximo slide. Aqui é um spoiler, calma aí. Então ela volta do campo, ela volta para Varsóvia, volta a viver com o pai, e ela tem que arrecadar dinheiro. Agora ela já está com 17 anos, ela já não sabe muito bem o que fazer. Então a primeira coisa que ela pensa é, eu vou dar algumas aulas. Eu vou dar aulas de matemática, de física, e é o que ela começa a fazer. Só que ela ganha meio rublo a hora, o que é absurdamente baixo. É um salário muito ruim. E, naturalmente, ela diz, não, eu preciso de um trabalho melhor. E ela decide, agora sim, virar preceptora.
Preceptora era um trabalho que, na verdade, no livro está escrito preceptora, mas eu pesquisei e eu acho que o jeito correto de escrever é preceptora. É um trabalho que existia na época onde você contratava uma pessoa para dar aulas particulares para o seu filho e meio que conviver com o seu filho. Isso era muito comum para os mais nobres, assim, as pessoas que tinham mais dinheiro, então eles contratavam uma pessoa só para dar educação extra. Pode falar. Mas isso tem muita opção, mas aí, por exemplo, Aristóteles era preceptor do Alexandre. Isso, perfeito. Exatamente, perfeito. Essa fase provavelmente foi a fase mais difícil, talvez não a mais difícil, mas uma das que a Marie mais odiou na sua vida. Aqui ela começa a ter os seus primeiros sinais de muita depressão. Ela conta que a primeira família que ela trabalhou por 1 ano, por menos de 1 ano, na verdade foi 10 meses, e ela se sentia como se ela estivesse no inferno. Ela não fez amizade com os pais dos garotos que ela ensinava, era mais de um, né, eram vários filhos ali que ela ensinava, e ela sentia que foi o maior erro da vida dela ter saído de Varsóvia. Aqui ela já sai de Varsóvia, né, com 17 anos ela se despede do pai dela, sai de Varsóvia. E ela se sente muito, muito mal. Então ela conhece uma outra família para ser preceptora, ela vai para essa outra família, e ainda assim ela vive uma vida horrível. Ela já se dá um pouco melhor com essa segunda família para ensinar os filhos, mas ela ainda se sente muito mal. Ela diz que todos os dias são os mesmos. Ela também era uma ferrenha católica, então ela achava que sempre era a mesma coisa, ir no domingo, rezar a missa, depois ir para casa, cuidar das crianças, ensinar todo dia. Ela lia todo dia as mesmas coisas, ela tinha 4 livros, ela lia esses 4 livros sempre, ela não tinha outra coisa para fazer. Então, inclusive um dos livros era de fundamentos de química, né? Então, boa noite. Bom, eu posso falar um pouquinho da vida intelectual ali, então, quando eu citei para vocês que agora, nessa fase da vida, ela começa a ler um pouco de literatura, um pouco de outras coisas. Ela chega a dar cursos até de anatomia, para você ter noção, né? E como ela está nessa depressão, ela está começando a ficar realmente num estado ruim, ela, não ironicamente, mas ela começa a ler Dostoiévski, Goncharov, Emancipadas de Boleslaw Prus, e são alguns desses retratos que ela consegue se ver como aquela polonesa tomada pela Rússia, né? Nessa época, ela começa a ficar muito favorável ao positivismo. O positivismo estava bastante crescente nessa época, né? Augusto Comte tinha recém tratado sobre suas coisas do positivismo. E apesar de ela se dizer uma socialista e uma positivista, ela detestava Marx, ela não gostava da ideia de marxismo, e ela via isso mais como uma ideia ideal. Tanto que ela fala que a única coisa que ela defende, até o resto da vida dela, ela vai defender, é a soberania da Polônia. É a única coisa que realmente define o nacionalismo. Ela era extremamente nacionalista e extremamente conservadora também. Ela adorava a ideia de família, a ideia de igreja, isso durante essa época, né? Isso vocês vão ver que vai se perder ao longo do tempo também. Ao longo do tempo ela já vai começar a mudar de ideia, principalmente por conhecer uma velha nação meio liberal chamada França, né? Então, bom, nessa época, então, ela se vê completamente desgraçada, ela sai ali dessa segunda família, vai para uma terceira família, tentar de novo, em outra cidade ali da Polônia, e de novo ela se vê desgraçada, ela não aguenta mais o trabalho que ela está tendo de preceptora. E ela, então, chega na Varsóvia de novo, conversa com a sua irmã, que era mais querida por ela, a Bruna, e ela diz o seguinte: bom, Bruna, a gente tem mais ou menos a mesma idade, você é um pouco mais velha que eu, acho que tem 1 ano de diferença as duas. Você também quer fazer faculdade, ensino superior. Aqui na Polônia é proibido fazer ensino superior, as mulheres não poderiam, era proibido, né? Só homens poderiam fazer. Mas existia um país relativamente liberal, chamado França, onde as mulheres já poderiam participar da vida acadêmica superior. Então ela faz um acordo: a gente é pobre pra caramba, a gente não tem dinheiro, a gente não tem o que fazer. Vamos fazer o seguinte: eu vou trabalhar pelos próximos 4 anos para pagar a tua faculdade de medicina. Eu vou focar minha vida nos próximos 4 anos só para pagar a tua faculdade. Só que você faz o mesmo quando você virar médica. Ela queira fazer medicina. Então, quando você virar médica, você me ajuda para eu virar física, né? Para eu estudar física, estudar matemática. E, pô, a Brônia fica extremamente feliz, né, com a ideia. Agora ela poderia finalmente ir para a faculdade de medicina. E dito e feito. Isso, na verdade, acontece antes dela ser preceptora, né? Durante todos os anos de preceptora, ela já está pagando, já está ajudando a Brônia. Desculpa, acabei cortando um pouco a linha do tempo, mas não tem problema.
Bom, então, agora que ela assina esse acordo, agora ela realmente pode, né, ter o sonho dela. Desculpem ter quebrado a linha do tempo, tá? É porque agora que ela voltou para Varsóvia é que ela vai decidir, na verdade, se ela vai ir para a França ou não. Desculpem, acabei perdendo a linha do raciocínio. Mas então ela volta para Varsóvia, ela já tem esse acordo. O que acontece é que quando ela chega em Varsóvia, ela se depara com o seu pai meio mal, assim, meio. Bom, a Maria, ela era a filha mais nova, né? Ela é muito apelidada de Mânia, tá? Talvez eu fale Mânia, porque no livro inteiro o apelido dela era Mânia. Então a Mânia, ela era a filha mais nova, o pai dela gostava muito dela. Então o pai dela até oferece assim, por que você não fica aqui? A gente trabalha junto, você estuda comigo clandestinamente. Ela conhece um primo que tem um Ministério de Agronomia, que na verdade não era um Ministério de Agronomia, era um nome clandestino para uma faculdade, né, de ciências. Mas daí, cara, e a Mânia tá extremamente triste, tá meio abalada. Ela fala com a Brônia, manda uma carta, a Brônia dizendo, olha, eu acho que eu desisti da vida. Eu acho que se alguém foi atingido pela sorte, nessa vida não fui eu, foi você. Então você vai lá, continue seus estudos, que eu vou ficar aqui. Eu não quero mais isso pra minha vida. E daí a Bruna diz, mas bem capaz, né, tia? Tá doido? Trabalhou 4 anos e agora quer desistir do negócio? Daí, e nessa época a Bruna também já está casada, já tem um lar, ela se casa com um médico muito rico, então ela já tem uma família bem estruturada. Daí diz, não, guria, vem pra cá, vamos voltar, vem pra Paris, né? Vai ter algumas coisas. Aqui é a evasão, quando ela volta pra Varsóvia. E finalmente Paris. Então ela aceita. Beleza, Bruna, vamos lá. Vamos ver como é que é Paris. Vamos descobrir essa cidade liberal, a cidade que inclusive ela descreve nas cartas que seria um sonho a ser vivido, porque os direitos com as mulheres eram melhores e tudo mais. Não tinha a repressão russa e tudo mais. Então, ele até cita uma frase, né? Isso é uma carta que a Maria vai escrever para a Brônia. A mais famosa de todas e há séculos já era descrita como o resumo do universo, a mesma na qual, disse Lutero, é em Paris que se encontra a mais célebre e melhor escola. Chamam-lhe Sorbonne. Então ela vai estudar, né, em Sorbonne ou Sorbonne, não sei como é que pronuncia, mas enfim. Bom, então, vamos lá, agora em Paris já, a Maria, ela descreve nas cartas, ela fica encantada com Paris, assim, ela adora a cidade, e ela foca muito aqui. Como ela sabe que ela depende a vida dela a isso, e o acordo que ela fez com a Brônia é que, como a Brônia tinha se casado, ela não ia poder ficar a vida inteira com a Brônia. Ela não poderia passar a faculdade inteira morando com a sua irmã. Sua irmã já era casada, né? Já ia ter planos futuros. Então ela fica só um ano na casa de Brônia, mas o esposo de Brônia continua ajudando financeiramente ela por algum tempo depois. O que é meio engraçado, tá? Porque, só deixa eu terminar a reunião assim, ela ficou 4 anos ajudando a irmã, e a irmã ajuda ela 1 ano só, e já sai daqui. Pode falar. Uhum. Também, claro. Uhum. Então, ela foi muito católica durante a infância. Depois que ela entra nessa depressão de preceptor ali, ela vai decaindo, ela vai parando de frequentar a igreja e tudo mais. A gente vai ver mais pra frente que ela vai literalmente abandonar o catolicismo, ela vai dizer, não, eu não acredito mais nisso, não quero mais frequentar, não faz mais sentido. Mas, cara, a vida dela foi tomada de morte e destruição, então dá pra entender por que ela largou. Uhum. Não, quando eu falo conservador no sentido de família mesmo. Ela era bem socialista, assim, ela era bem positivista. Não tem nada a ver com conservadorismo que a gente pensa hoje um aspecto de direita, tradicionalismo. Mas é isso aí. Beleza. Então ela começa a estudar física. Em 1893 ela se forma licenciada em física. E em 94, finalmente, ela se forma em matemática também. Pode falar. Bah, eu não sei. Eu não sei se era indicação, não sei se era uma prova. Mas mesmo que fosse uma prova, ela era um gênio. Ela já era um gênio nessa época, tá? Já. Essa aqui, ela nasceu em 67, tá com 24 anos? 24 anos. 24 anos.
Isso. É que, na verdade, como ela ficou esse tempo todo lá. Acho que você não estava na sala lá. Ela se formou no ensino médio aos 16 anos. Só que ela era muito pobre, então ela ajudou a irmã dela a ficar na faculdade por 4 anos. Então é que ela tem entre. Na verdade, ela tem menos, ela tem 20. Não, 24, tá certo. 24 anos ela tem. 24 anos. Nessa apresentação, e quando fala estaria se formado 16 anos no grau. Ele falou que tinha cálculo, mas foi aí minha dúvida ficou, talvez a educação da Polônia naquela época era bem elitizada ou já era mais hoje, por mundo daquela idade? Cara, como a Mania não era a família Skłodowska não era rica, eu acredito que era mais popular mesmo. Porque eles não eram ricos, eles eram muito pobres, na verdade. Eles eram muito pobres. Mas o pai dela lecionava no liceu que ela estudou. Então, o pai dela era professor de lá. Talvez tenha tido um jeito de conseguir mais fácil, não sei. Aí não é explicado no livro. Tem vários acontecimentos que aconteceram na vida de Marie Curie que o livro não fala. Como é escrito pela filha dela, ela não passa por polêmicas, não passa por nada. Ela só conta as partes boas. E, na verdade, eu prefiro assim. Não, tô brincando. Sim, é a maior universidade da França. Na Sorbonne eu acredito que tenha sim. Na Sorbonne sim. Pelo menos um bolsa seletivo ou coisa assim. No liceu eu acho que não. Na Polônia eu acho que era bem livre, assim, bem mais acessível. Bom, nesse período que ela tá na faculdade, ela ainda tá numa desgraça. Então ela saiu já da casa da Brônia, ela tá morando perto da universidade que ela estuda, e agora a Brônia meio que larga a mão dela. Ela diz, pô, não consigo mais te ajudar. Eu vou ter um filho ano que vem, eu vou precisar sustentar uma família, te vira. E daí o pai da Maria, ele volta e diz, não, fica tranquila, deixa que eu resolvo aqui. Vou te dar 40 rublos por mês para você sustentar na França. Lembrando que um franco vale muito mais do que um rublo. Cara, pra você ter noção, durante semanas ela vive só de chá e pão com manteiga. Era só o que ela comia, uma vez por dia, chá e pão com manteiga que ela comia. E aqui nesse período, ela que já tinha ganhado um baita peso quando ela foi pra área rural dos tios, aqui ela perde todo o peso que ela ganhou, ela emagrece absurdamente, ela na verdade, o resto da vida dela, ela vai se alimentar extremamente mal, ela vai ignorar todos os afazeres corpóreos só pro estudo. Ela começa a estudar 12, 14, 16 horas por dia. Ela acorda às 6 da manhã e vai dormir 2, 3 horas da manhã sem querer dormir. Ela gostaria de ficar acordada e continuar estudando. Então ela tem um ímpeto absurdo, assim. Ela realmente... É doideira o que ela fez na vida dela. Não é por nada que ganhou 2 Nobéis, né? E mesmo assim, mesmo ela, tipo, raquítica, já extremamente fraca, ela diz que esses foram os melhores momentos da vida dela. Que esses anos estudando foram os melhores que ela teve. Bom, agora ela está formada em 83 ela se forma em física, em 93, desculpa, em 94 ela se forma em matemática. E em 94 ela vai conhecer esse rapaz bonito, tá? Eu acho o Pierre Curie muito bonito. Olha essa barba bem feita. Pô, cara, até eu me casaria com esse cara aqui. Pô, eu acho ele bonitão, cara. Então, o que acontece? Ela sai, né, agora ela já está formada, e ela vai à procura de algum laboratório. E ela tinha um professor de física, chamava Kowalski, alguma coisa assim. E esse professor, ele conhecia Pierre Curie, e ele disse, olha, calma aí, eu tenho uma oportunidade para ti. Vamos amanhã de noite, a gente toma um chá lá em casa, come alguma janta, e eu convido esse cara. Esse cara era Pierre Curie. Pierre Curie, ele era dono de um laboratório, ele era chefe, na verdade, de um laboratório. Era um laboratório bem simples, ele não tinha nada de muito avançado, mas o Pierre Curie já era meio conhecido entre os físicos, entre o público geral, ninguém sabia da existência dele. Mas ele teve descobertas bem interessantes, eu vou até contar algumas delas aqui. Isso já, nesse momento, ele já tem 35 anos. A Marie Curie, no caso, inclusive agora que está na França, ela muda o nome para Marie, né, ela começa a ser chamada de Marie. Ela tem 26, então eles têm uma diferença de 9 anos de idade. Pode falar. É Skłodowska. É muito difícil pronunciar o polonês, mas... se tu quiser que eu vou voltar aqui rapidinho. Tá aqui no cantinho, ó. Skłodowska. É um sobrenome bem difícil. Beleza, então ela até descreve o Pierre, a primeira vez que ela vê ele,
A despeito da constante reserva que guarda, nunca eleva a voz. Tudo nele releva inteligência e rara disposição. Numa sociedade que o valor intelectual nem sempre se alia ao moral, Pierre Curie constitui um exemplo quase único de homem de que a potência intelectual se alia à nobreza de caráter. Quem lê isso pensa, nossa, a Marie Curie olhou para ele e disse, esse garanhão agora vai ser meu. Não, muito pelo contrário. Ela acha ele um cara muito especial, mas durante aquele período de depressão que ela teve ali sendo preceptora, ela renega o amor completamente. Ela diz que ela não quer amar, ela quer só estudar, esse é o objetivo da vida dela, e ela não quer saber de ninguém para estar com ela. Tanto que esse cara insiste um tempo até conseguir. Ele insistiu um bom tempo. Mas eu já vou chegar nesse ponto. Bom, quem que é o Pierre Curie? Ele foi um cientista genial, ainda era ignorado na França nessa época, mas era cotado entre colegas estrangeiros. Entre os físicos estrangeiros ele era bem conhecido. Ele nasceu em Paris, na rua Cuvier, 15 de maio de 1859. Foi o segundo filho de um médico, Eugène Curie, neto de outro médico. Era bem comum ter famílias, né, filho de médico, neto de médico, e assim vai, né? Bom, o Pierre Curie também tinha um irmão, o Jacques Curie, que também era físico e também era bastante conhecido, com vários trabalhos que os dois postaram juntos. Os dois físicos acabam por anunciar a descoberta de um fenômeno importante, a piezoeletricidade. Se alguém já descobriu ou já sabe o que é um elemento piezoelétrico, é um elemento que quando você bate nele, quando você deforma ele, gera eletricidade. Aconteceu uma vez, não sei se você lembra, de uma notícia de campos de futebol que produzem eletricidade quando a galera corre em cima. Quem inventou isso foi esse cara aqui. Ele inventou a piezoeletricidade. Ele descobriu, na verdade, né? Não inventou. Ele foi o primeiro a medir, então, com precisões, a fazer cálculos sobre isso. Ele e o irmão, claro, né? Além disso, ele tem alguns outros resultados, né? O princípio da simetria é uma das bases da ciência moderna. Ele inventou a balança científica universal, o nome é balança Curie, e nessa época ele está bastante focado em magnetismo. Nessa época, se vocês se lembram, teve um cara muito importante que nasceu um pouco antes, se chama Maxwell. O Maxwell ele vai conduzir experimentos com eletromagnetismo. E nessa época, nossa, eletromagnetismo, todo mundo querendo saber o que era essa magia, a magia dos campos magnéticos, da corrente elétrica, e todos os experimentos dessa época são voltados a isso. Beleza. Nessa época, todo mundo conhece provavelmente Lord Kelvin. Ele é o cientista que inventou o Kelvin, no caso, que é a medida de temperatura. O zero absoluto hoje é zero Kelvin. Ele conhecia o Pierre Curie já nessa época, e eles eram bem amigos. Então ele vai à França, e ele adora ouvir sobre os trabalhos do Pierre. Eles conversavam bastante, então ele vai à França nessa época e cumprimenta o Pierre, assim, conversam bastante sobre os seus tratados. Achei legal constar isso, só para mostrar que o Pierre não era desconhecido. Se o Kelvin conhecer ele, deixa eu tinha alguma relevância dentro da física. A Maria, por outro lado, a Marie Curie, não tinha nenhuma relevância, ela estava começando seus estudos, né? Era Jacques Curie. Jacques Curie. Nome bem francês, né? Show. Bom, então, o Pierre aceita, então, a Maria dentro do seu laboratório. Agora eles já estão trabalhando juntos, dentro da área de cristais, principalmente, e de campos magnéticos. Eles trabalhavam mais ou menos com isso. Também envolviam algum trabalho ou outro sobre piezoeletricidade, até porque ele tinha recém descoberto isso. Então, eles sempre envolviam essas coisas. E aí que o Pierre começa a ficar meio apaixonado pela Maria. Ele começa a ficar perdidamente apaixonado. E nisso ela volta a Varsóvia por um tempo. E daí ele escreve nas cartas: ai, Marie, por favor, cumpra a sua promessa de voltar em outubro e case-se comigo. E manda várias cartas, assim, cara, tem um compilado de cartas que ela manda pra ela nesses 3 meses que ela ficou fora da França. Cara, tipo, eu não consigo mais viver sem você. Esse cara tinha ser recém se conhecido, tá ligado? E daí ela volta, ele pede ela em casamento e ela diz: não quero você. Eu tô casada com a física, cara. É rock and roll, não tô brincando. Mas é basicamente isso. E daí, 10 meses de insistência, até que finalmente, na verdade ele para de insistir com a Maria. Ele chega na Brônia, um dia que a Brônia já está na França, a Brônia já estava na França, um dia que ela estava na residência, no laboratório deles ali, e convida ela para um jantar na casa da mãe. Então, Pierre leva a irmã da sua pretendida para conhecer sua mãe. E lá, a mãe de Pierre Curie diz: não, é o seguinte, convence a Maria aí, pô, tá feio já, a gente é uma família, a gente é boa família, pô.
Isso, a irmã casada. A irmã casada. Ele cansou de insistir com a Marie e ele disse, não, eu vou convencer a irmã então. E realmente deu certo, tá? Realmente deu certo. Eles se casam, então. Deixa eu ver se eu coloquei o ano do casamento, mas eu acho que foi logo no ano seguinte. Isso, foi logo no ano seguinte. Em 1895 eles se casam. Então deu um ano ali desse tempo aí. A gente vê o quão perdidamente apaixonado ele ficou. Ele foi quase de cara, assim, já caiu em cima das graças dela. E depois, em 1895, desculpa, inverti os números, eles vão para um ano assim de casamento, um ano mais deles se amando, apaixonados. É um capítulo inteiro só explicando como eles se amavam, assim. Então... Sim, nessa época ela já tá tranquila. Quando ela vai pra França, a vida dela muda completamente. Ela se apaixona tanto pelo estudo quanto pela França que ela todo o sintoma de tristeza que ela tinha sumiu aqui. Que ela já tá... E ela também se apaixona muito pelo Pierre, tá? Acho que boa parte do que ela renegava ele era esse medo de amar alguém e tudo mais. Ela que nunca tinha amado ninguém. Então... Ela tinha bastante receio. Lê muito Dostoiévski, né, cara? É complicado. E daí eles passam esse tempo juntos, então. Ficam um ano aí curtindo a vida, digamos assim. E, então... Aqui eu acho que é um pouco pra frente. Não. O Pierre Curie, ele é ateu. Completamente ateu. E nessa época, a Maria já desistiu completamente do catolicismo. Ela já não queria mais. Inclusive, conta no livro, que eu acho que foi bem engraçado, que a Maria queria o casamento mais anticristão possível. Então não teve vestido branco, não teve nada, nem teve cerimônia. Foi um negócio bem meio que de protesto, assim. Ela estava revoltada realmente com Deus, não sei lá, não sei. Mas acho que isso se dá muito com o que ela passou, né? Não teve nada. Bom, aqui a Maria ela já começa a desejar ter um filho com o Pierre. Cara, é muito rápido, as coisas acontecem bastante rápido aqui. Ela deseja ter esse filho, então ela é engravida de uma moça, que o nome é Irene Curie, que inclusive 35 anos depois viria a ser outra Nobel da Química, né? A filha dela também venceu um Nobel 35 anos depois, né? Em 12 de setembro, ela dá à luz a Irene Curie, futuro prêmio Nobel. E no mesmo ano, no intervalo de 3 meses, aqui a gente já está em 98, se eu não me engano. Eu não botei o... Não sei porque eu não botei a data aqui. Mas ela dá à luz a filha e 3 meses depois ela já descobre todo o trabalho que vai levar ao Nobel. Então foi um intervalo de 3 meses. Ela era uma pessoa meio maluca, sinceramente, porque eles negavam muito essa filha no começo, principalmente porque eles queriam muito estudar. Então o começo da vida da Irene era bem jogado, assim, a criança ficava com as amas, ficava com babás e tal, mas eles passavam 12, 14 horas no laboratório e não estavam nem aí. Vamos lá, vamos seguir. Aqui é o casal, em 95. E aqui, então, eu tô falando de 97. Então, nesses 3 meses aí do fim de 97, que tudo acontece. Ela tem uma filha e ela descobre o rádio. Como é que se deu esse processo, gurizada? A Maria, ela tava olhando, ela gostava sempre de se atualizar. Ela tava sempre olhando jornais, olhando coisas sobre física, sobre revistas, sobre essas coisas. E ela descobre um estudo. Deixa eu só ver se eu botei o nome do rapaz aqui. Então, tinha um estudo de um físico que ele estava estudando sobre o urânio. Como é que o urânio funcionava? Porque ele começou a perceber que o urânio emitia raios. Motivo nenhum. Ele simplesmente emitia raios. Eu esqueci o nome dele. É Buscelli, eu acho que era. Buscelli, alguma coisa assim. Desculpa, gente, eu devia ter botado ali. Mas o nome desse efeito começa a se dar chamado de raios de Buscelli. Eu não lembro exatamente o nome dele. E daí ela pega esse estudo e diz, interessante. Vamos ver o que tem aí. Um estudo super novo. Ela foi lá, pega várias amostras de urânio, de mineral de urânio, na verdade, que é a Pachblenda, alguma coisa assim. Pachblenda é o nome do mineral que tem urânio. E ela começa a fazer alguns experimentos com ele. Então naquela época eles estavam tentando ver materiais que esses raios não passavam e tudo mais. E durante essas pesquisas, ela descobre a radioatividade, que seria o nome que ela deu para os raios que saíam desse material. Ela descobre isso porque antes achava-se que o urânio era o único a fazer isso.
Depois ela descobriu um outro material que também fazia isso, que era o tórnio. Era um outro material. Acho que é tório, alguma coisa assim. Meus escritos aqui ficaram muito ruins, perdão, gente. Deus Deus. É que a radioatividade, ela emana calor, né? Então, tu tá sentindo calor, tem alguma coisa emitindo onda, né? Eles diziam que, tipo, se tu colocasse um pedaço de urânio no meio da sala, a sala ficava 10 graus mais quente. Então, dava pra saber que era radioativo, sabe? Até pequenas quantidades. Na verdade, era bem pequenas quantidades, já emanava bastante temperatura. Nossa, vai ver que fez um bem... Você deve falar depois dessa consequência. Nossa, sim. Isso, antes de começar os testes. Na verdade, eu acho que foi mais ou menos na mesma época, tá? Foi mais ou menos na mesma época. Mas, então, o que ela descobre, gente? Que dentro do mineral, que é essa plasticbenda, existia uma quantidade X de radiação que ela conseguia calcular. Ela conseguia perceber quanto que tinha. Só que se ela pegasse aquele material e extraísse urânio, já era conhecido como extrair urânio dentro do minério, ela via que tinha menos radiação do que no minério original. O metal puro tinha menos radiação do que no original. Ela disse, pô, mas que estranho. Era para ter a mesma quantidade. Se fosse só o urânio que tem aqui, só o urânio emite radiação, deveria só ter a mesma quantidade de radiação. Ela descobre também nessa época que os materiais, a quantidade deles é proporcional à quantidade de radiação emitida. Então ela se pergunta e ela olha para o PR e ela diz, claro, deve ser um novo elemento. É óbvio que eu também ia deduzir isso. Nossa, com certeza. Ela diz, é um novo elemento. E o que eles fazem, então? Durante os próximos 4 anos, primeiro eles anunciam isso à imprensa, então eles patenteiam, entre aspas, né, mas eles descobrem isso para ter o nome, e depois eles têm que provar que isso existe realmente. Então eles começam a fazer um processo de misturas, isso aqui é o urânio, tá? É o rádio, desculpa. Eles fazem vários processos, então, químicos, que eu não vou explicar aqui, não é meu intuito, na verdade. E para vocês terem noção, eles ficam 4 anos fazendo isso, e das 7 toneladas de peixe-blenda que eles têm, eles conseguem 0,1 grama de rádio. Então, a quantidade de rádio é baixíssima dentro do minério, mas ele é extremamente radioativo, tá? Essa 0,1 grama já era suficiente, assim, pra tu... Se tu deixasse ela perto do teu corpo por 24 horas, provavelmente já ia dar algum problema. Eles já sabiam mais ou menos que isso dava problema, tá? Tem até uma carta que o PR vai mandar pro irmão dele, se eu não me engano, quando eles já têm o mineral do rádio, na verdade é um sal de rádio, que ele diz, nossa, eu um dia peguei ele, coloquei no meu braço e fiquei olhando o que acontecia, e tá vermelho até agora, faz 2 meses. Tipo, eles faziam uns negócios meio malucos, assim, sabe? Então eles já sabiam que era perigoso, só não sabiam o quanto era perigoso até então. Não ligavam. Na verdade, depois eles começaram a ligar um pouco, porque eles até... depois de um tempo eles começaram a ligar. Eles contam que quem conhecesse os Curie, a mão deles ficava toda escamosa, eles tinham várias partes do corpo vermelhas, assim. A Marie Curie, vocês vão ver que ela fica cega ao longo do ano, ao longo do tempo. No fim da vida dela, ela já não enxerga mais. E eles ficam bem debilitados. Rins dá problema pra caramba. Elas sentem cansaço o tempo inteiro. Como eles trabalham 14 horas por dia, eles acham que o cansaço provém do trabalho. Mas, na verdade, também era da radiação, né? Eles tiveram 2. Mas eu já vou chegar nisso aí. Podem ficar tranquilos. Então eu quero tentar não me estender muito, gente, porque é muita coisa pra falar. Então vamos rapidinho. Show de bola. Eles descobrem o rádio, então. E agora eles têm um sal de rádio. O rádio existe. Finalmente, eles têm uma coisa que prove. Porque nessa época, todo mundo duvidou deles. Pô, eles não tinham nenhum laboratório decente. Qualquer experimento que saísse daquele laboratório para a academia não valia de nada. Eram 2 pessoas que primeiro, eram casados, então ninguém ia dar muito valor para um trabalho desses. Mas então, em 1902, eles agora têm realmente o rádio em mãos. Tanto que a Marie Curie consegue fazer, inclusive, o primeiro teste sobre o peso atômico do rádio, que era 225, se eu não me engano, que ela descobriu na época. Hoje em dia já se viu que não é bem exatamente isso. Ela refez esses cálculos, inclusive, ao longo da vida. Aqui foi o barracão que eles ficaram. Esse é o laboratório deles. Na mídia, saía como Le Hangar, que seria, tipo... Hangar é tipo depósito, alguma coisa assim, em francês. Né? Só que os físicos zombavam deles e chamavam de barracão. Então ficou conhecido como barracão. Dá pra ver que é chão batido, é terra no chão.
isso aqui era tipo um depósito de água sanitária, um negócio assim de uma empresa. Eles não tinham dinheiro para conseguir um laboratório melhor. Então, a partir de então, eles são jogados aí. E os métodos deles eram bem arcaicos. Quase tudo que eles conseguiram de material experimental, eles mesmos inventaram. Então, todas as técnicas e tudo mais, eles que inventavam. E foi nesse barracão aí que eles ganharam 2 Nobéis. Né? O laboratório deles dava algum eu acho que o Pierre lecionava, ele era professor. A Marie, ela ainda não podia lecionar. Ela estava terminando o doutorado nessa época. Nessa época ela já está doutorando. Que bom que tu perguntou, senão eu ia esquecer disso. Só que eles tinham... Como eles estavam nessa universidade há um tempo, o Pierre já era bem conhecido pelo diretor da universidade. E ele só vai lá e ajuda financeiramente mesmo. Então, se eu não me engano, nessa época aqui, eles estão ganhando 500 francos por mês. Acho que é 500 francos por ano. Uma coisa assim. Isso é extremamente baixo. Imagina que dá para sobreviver no máximo. Assim. Não dá para fazer muito mais que isso. A família do Pierre, sim, mas o Pierre já é meio renegado ali pela... Tem uma questão com a família do Pierre, tá? Porque como ele e o irmão são físicos, e a família toda era médico, então eles meio que tem uma questão. Mas eu não vou chegar a entrar nisso porque no livro não fala muito a fundo sobre isso. Pode falar. Sem coincidência, mas o elemento rádio, no caso, ele tem a ver com a criação ali, não depois do rádio, do aparelho eletrônico, no caso? Bah, eu não sei se tem ligação uma coisa com a outra. Não faria sentido se tivesse, porque o rádio não é radioativo, né? É que a questão de radioatividade é diferente da emissão de... São coisas diferentes. Quando a gente fala radioatividade, a gente está falando de radioatividade que é radiação ionizante. Radiação não ionizante a gente não chama de radioatividade, geralmente. Né? Na verdade, a gente não chama de radioatividade. Radioatividade é só para quem não sabe de física, radiação ionizante são radiações de alta energia. Então, o comprimento de onda é muito alto. Então, quando ela bate na sua pele, queima, pode dar problema, câncer e tudo mais, que é no caso desses materiais. A radiação do nosso rádio é uma radiação não ionizante. Então, a frequência é muito alta, né, megahertz, gigahertz, de vez em quando. Então, ela não tem problema para a gente, né? Bom, então agora, o que acontece? Marie Curie está doutorada, e junto com a doutorada, ela recebe de prêmio um Nobelzinho junto. Então, show de bola, né? Tá com a vida feita agora, ela ganha... Acho que foi uma bolada de 60 mil francos, numa bolada só. Ela que estava ganhando 500 por ano. Pensem a diferença que fez na vida dela, né? O Nobel ali dividido, esses 60 mil francos foi só para ele, né? Pro casal. Pro outro rapaz que tinha começado os estudos, eu não sei por que eu não coloquei aqui, mas ele recebeu também 60 mil. Então ele era o que tinha começado os estudos todos, né? Ainda assim é muito dotado a eles, a descoberta de tudo aqui. E o último, tipo, auxiliar? Cara, a vida inteira não, mas assim, até o Pierre falecer, eles trabalharam juntos só os dois. Não tinha mais ninguém que tava... Tinha cartas para físicos e coisa assim, de vez em quando tomavam um chá com algum físico, mas para trabalhar no laboratório eram os dois. Na verdade, ninguém aguentaria ficar naquele barracão, né? Essa é a verdade. Só que aqui é o que acontece, pessoal. Aqui a fama da Marie Curie vai lá pro alto. Aqui ela já começa a ficar conhecida mundialmente. Ela não consegue mais sair na rua, entrevistas, gente parando ela. E ela conta em cartas pra irmã dela que ela não aguentava essa vida. Ela diz até que as pessoas paravam na rua e diziam: nossa, você é a Marie Curie? Ela dizia: não sou. E saiu correndo, assim, sabe? Tipo, ela não gostava da fama mesmo. Tinha mais algum ponto a fazer sobre isso? Agora eles começam a ficar bem de vida, né? Ela e o Pierre agora já podem pensar em ter um laboratório melhor, já podem pensar em se consolidar, já podem pensar em talvez ter mais um filho, né? Que inclusive eles têm, né? Que é quando nasce a Eva, que é justamente a escritora, né? E nessa mesma época, só para não deixar passar, aqui também é descoberto o polônio junto. Só que o polônio, ele era um elemento um pouco mais complicado, porque ele não tinha muita aplicação. Ele ele era meio secundário comparado ao descobrimento do rádio. O rádio era um elemento lindo, ele brilhava no escuro, ele produzia extremas quantidades de radiação, e ele desafiava toda a física clássica também, porque, teoricamente, dentro da física, existem duas coisas que têm que se conservar, que é a energia e cargas, né? Você tem que se conservar, não pode uma coisa surgir do nada e nem desaparecer do nada. Só que, do nada, um elemento está produzindo radiação.
A explicação atual para isso, eu vou falar a explicação atual só se vocês quiserem saber, é que, na verdade, esses materiais eles têm isótopos que decaem. Nesse decaimento, que acontece muito devagar ao longo de vários anos, o do rádio, se não me engano, é 1.400 anos, demora, ou 1.600 anos, alguma coisa assim, por decaimento do rádio, ele fica emitindo radiação, né? A radiação aqui, vocês vão pensar, nossa, mas que radiação que é? Raio-X? É coisa assim? Não tem nada a ver, é uma radiação de muito mais alta energia, a gente tá falando de raios alfa, raios beta ou raios gama. Nesse caso é raios gama, tá? Que é o mais energético possível. Acho que só mais energético que isso só, sei lá, raios cósmicos talvez, mas eu não acho que deve ser no mesmo nível, assim. Pra vocês verem o nível de exposição que eles tinham. Mas nessa época eles já estão meio que precavidos, assim. Eles já sabem que o chumbo pode prevenir a radiação de se espalhar, então eles já levam o rádio em caixinhas de chumbo e tudo mais. Essa 0,1 grama que eles tinham, que só eles tinham de rádio, foi avaliada em 150 mil francos. Então eles estavam milionários. Se eles quisessem vender aquilo e, sei lá, se mudar para as Bahamas e viver felizes com essa vida, eles ficavam. Mas eles nunca venderam esse rádio que eles tinham. Eles sempre ficaram com eles. Inclusive, a Marie Curie foi perguntada se ela, por várias empresas, se ela queria patentear, vender para eles ou tentar fazer um patrocínio. E o que ela faz, ela diz, não. Tá aqui o jeito que eu extraí, se virem. Eu não quero patentear isso. Isso aqui é da humanidade. É nosso, não é meu. Então, ela e o Pierre, eles nunca procuraram realmente enriquecer. Todo o dinheiro que eles ganharam no Nobel era para sustentar, porque eles não tinham como sustentar. E depois que eles descobrem o rádio e ficam famosos, assim, eles só liberam isso para o mundo, assim, né? Nessa mesma época, eles, né, nesses 4 anos, eles publicam mais de 35 teses diferentes. Então, eles falaram sobre várias coisas. Tanto coisas ainda sobre magnetismo, quanto em relação ao rádio, em relação a esses métodos de ligações químicas que eles faziam para extrair o rádio e tudo mais. Tem várias coisas que eles fizeram nessa época aí. Não, o rádio aqui só era fascinante. Ele foi considerado o novo ouro, assim. Eles acreditavam que ele ia ser um novo ouro, porque começou a valer muito dinheiro esse negócio. O polônio não tinha um brilho que tinha o rádio. Eu não sei, na verdade, no livro ele não fala o porquê que o polônio foi deixado de lado. Mas ela descobriu o polônio antes, inclusive, do rádio. E ela publica sobre o polônio e todo mundo caga, assim, pra ela. Não tá nem aí. E quando ela descobre o rádio, nossa, daí vai um vendaval, assim. Eu acho que é porque o polônio não é tão radioativo, assim. Pode falar. Ela tinha interesse em várias áreas. Ela continuou tendo esse interesse durante a vida dela? Durante toda a vida dela. Mas aqui é bem menos, tá? Aqui é bem menos. Inclusive, ela fala numa carta, se eu não me engano, pro irmão dela, o Joseph, ela fala que, apesar dela ter adorado a literatura e a arte, a matemática e a física eram mais importantes. Então, ela foi pra matemática e física. Então, é isso aí. Aí o polônio, no caso, ela deu o nome por causa da nação dela? Isso, por causa da nação dela. Eu nem acabei comentando muito do polônio, mas é que o polônio foi bem ignorado nesse livro, assim. Como ele não tinha nenhuma relevância na época, assim. Mas a Maria, ela inclusive fala, eu deveria ter chamado o rádio de polônio e o polônio de rádio. Porque eu queria exaltar a Polônia. Eu queria que o elemento mais importante fosse o polônio, não o rádio. Então ela queria ter chamado uma coisa da outra. Ela não sabia que a fama ia ficar com o rádio, né? Ela descobriu o rádio pelo polônio ou são dois processos diferentes? Durante o processo, na verdade, o que eles faziam? Eles pegavam uma rocha daquele minério que tem urânio e eles iam repartindo ela. E depois eles calculavam a soma quanto a radiação dava. Aquele que tivesse o total de radiação igual à matéria de urânio, não tinha elemento nenhum novo. O que tivesse diferente, eles voltavam a picotar até descobrir. E nisso, em 2 partes diferentes, tinham 2 elementos diferentes. Então eles descobriram 2 elementos por causa disso. Vai picotando e vai separando, e eles perceberam que não era o mesmo elemento, que eram coisas diferentes, realmente. Você fala que o polônio é muito mais raro na natureza. Sim, também. Perdão. Então, eles até falam sobre o laboratório dela aqui, né? Terra batida, cheio de covas, paredes de reboco escalvarado, teto de ripas vacilantes, escassa de luz e janelas emperadas. É o Paul Wacker, né? Que é um jornalista que vai visitar. Nessa época eles ficaram muito, muito famosos, realmente. Eles não gostaram disso, né? Agora eles estão ricos, eles não precisam mais se preocupar muito com o dinheiro. E aqui, o que acontece? Então aqui eles começam a se dedicar à vida das 2 filhas.
Elas têm a Eve, que tá bem novinha, deve ter 1 ano aqui, no máximo, e a outra filha já deve ter uns 6, 7 aninhos. Então elas começam a se dedicar às filhas, assim, né? Porra, agora estamos com dinheiro. O Pierre, a vida inteira, o resto da vida inteira, ele queria um laboratório novo. E pelos próximos 8 anos, eles não conseguem um laboratório. 8 anos porque aconteceu a fatídica 19 de abril de 1906. O Pierre Curie acorda num dia, ele cumprimenta sua esposa, cumprimenta suas filhas, se arruma rápido e grita: Marie, vamos pro laboratório? Ela diz: não, eu preciso cuidar das crianças. Depois eu vou. Só me dá 1 hora que eu vou. Daí o Pierre sai de casa, às pressas, e quando ele vai atravessar a rua, uma carruagem, né, atropela ele. A roda da carruagem esmaga a cabeça dele, sai voando sangue pra tudo que é lado. Inclusive a Eve deixa bem claro como é que aconteceu, foi meio estranho, assim. E é isso, Pierre Curie está morto. Ele morre muito cedo, ele tem 40 e poucos anos, quase 50, na verdade, mas ele ainda estava muito bem de saúde, assim, ele não tinha grandes problemas. Eles eram muito malnutridos, eles renegavam a comida para física e para os experimentos, mas eles não se importavam muito com isso, sabe? E não estava uma situação tão ruim de saúde. Aqui, a vida da Marie Curie volta do avesso. Ela tem 2 crianças pequenas para cuidar, o esposo dela faleceu, e o laboratório que eles tanto sonhavam, ele nunca conseguiu ter. Ele morreu antes disso. E é muito emocionante essa parte no texto, tá? Porque a Eve tá falando do pai dela, o pai que ela nunca conheceu. Ela era pequena demais nessa época. A Eve é pequenininha. E, pô, é muito emocionante ver como ela descreve a reação da mãe dela, como era... Ela fala que a mãe dela citou o nome do pai dela umas 3 vezes em vida, assim, depois disso. Ela ficou completamente traumatizada. Inclusive no texto fala que quando contaram pra ela, foi um amigo físico que chegou na casa dela, bateu na porta, ela atendeu, fez um chá pra eles, e quando ela senta no sofá, eles contam a notícia que ele morreu, e ela meio que fica em choque, assim, não fala nada. Passa-se algumas horas, ela disse: tá, o Pierre morreu? E ele disse sim. E ela continua vendo normal, ela pega as crianças, começa a brincar com as crianças, assim, e daí no dia seguinte, o irmão do Pierre, que é o Jacques, ele visita ela, e daí quando ele dá um abraço nela, diz que ela descarrilha de chorar, assim, ela entra numa depressão muito forte pelos próximos 6 anos. Ela não consegue aceitar a perda do esposo. Lembrando que tudo que eles fizeram, todas as descobertas, eles estavam juntos 100% do tempo. Eles não se desgrudavam. O Pierre tem uma carta que ele manda pra ela quando ela tá, acho que ela tá fazendo alguma coisa em Varsóvia, que ele manda uma carta pra ela e diz: eu não consigo ficar um dia sem tu. Preciso que tu volte pra cá. Eu não sou eu sem você. Não existe Pierre sem Marie. A gente não consegue viver separados. E a Marie também sentia isso pelo Pierre. Tudo isso que eles faziam era completamente juntos, eles sentiam um amor e uma devoção enorme um pelo outro. E isso era... Cara, no texto me emocionei bastante, assim, lendo, realmente. E isso tá acabado. Pierre se foi. Agora, nos próximos anos, a Marie ela vai enfrentar diversos problemas, principalmente por causa da mídia. Então, depois que Pierre morre, eles começam a atrelar todo o sucesso da Marie ao Pierre. Então, dizer que ela não era útil para os trabalhos, que era só ele que tinha feito as coisas. Nessa mesma época, não está no livro, tá, mas eu já sei disso. Nessa mesma época, ela se envolve com um outro físico que era casado, e daí a mídia já cai em cima dela por causa disso. Eles inventam um monte de coisas sobre as filhas delas, que eram maltratadas e tudo mais, que, segundo a Eve, não é verdade. Se a Eve era filha dela, então eu acredito. E nessa época ela vive numa depressão fortíssima, ela quase morre. Ela não saía de casa, não fazia nada. E nisso, um dos professores do liceu... nisso o pai dela, eu esqueci de um fato bem interessante. Porque em 1902 ela termina, né, em 1903 ela ganhou o Nobel. Em 1902, exatamente um ano antes de ganhar o Nobel, o pai dela falece também. Então aqui ela já está sem pai, sem mãe e agora sem esposo. São muitas perdas, ela já não consegue mais lidar com isso, ela já não aguenta mais. Ela inclusive escreve numa carta que se ela um dia acreditou em Deus, ela foi completamente burra por fazer isso, porque não existe bondade no mundo, ela realmente já está totalmente renegada a tudo aqui. E nisso ela adoece muito, até 1911, 1912 ela fica muito doente, e mesmo muito doente ela ainda estudava pra caramba, né? Então ela ganha um segundo Nobel em 1911, ainda continuando seus estudos, mas ela já estava fraca, já estava mal, assim, realmente a Irene, que agora já está um pouco mais velha, já está com quase 18 anos,
a Abby conta que a Irene ficava completamente desolada, assim, de ver a mãe naquele estado, tentava conversar com a mãe, de tentar fazer alguma coisa diferente, e, bom, em 1911 ela ganha o segundo Nobel. Esse Nobel aqui é finalmente pela descoberta do rádio. O primeiro Nobel foi pela descoberta da radioatividade. Nesse Nobel, só o nome dela está configurado. O Pierre não recebe crédito por ele, apesar de que ela realmente dá entrevistas pro resto do ano, assim, falando, não, esse projeto não é meu, é nosso, é meu e do Pierre. A gente fez junto isso, e eu não mereço esse crédito sozinha, né? Mas aqui, depois dessa época, o que acontece? Um professor lá em Varsóvia, ele fica sabendo que ela tá mal desse jeito, assim, e se vocês lembram de história, acho que em 1905 acontece a Revolução Russa, né? É 1905? Acho que é, né? Então a Polônia já tá começando a mudar um pouco, não é em 5? 17? Tem umas antes, né? Tem umas antes. Então, acho que a primeira é em 1905. Daí, 1906? Eu tenho algumas coisas acontecendo. Nessa época aqui, em 1911, já tava tendo, tipo assim, a Polônia já tava voltando a ser o que era. Então ele fala, pô, vamos comemorar que a Polônia tá voltando a ser o que era. Logo mais pra frente também vai dar alguns problemas ali do Cesar, vai dar problema com ele e tudo mais, então... E daí ele convida, cara, vamos fazer o seguinte, vem pra cá e a gente vai fundar o Instituto do Rádio. A gente vai... Na verdade, isso foi um pouco depois, deixa eu até ver, acho que eu botei aqui. Não, isso não, foi exatamente aqui. Nessa época, ele já disse, não, vamos fundar o Instituto do Rádio. Isso foi em 1913. Você vai vir pra cá, você vai ensinar alunos, você vai continuar seus estudos, você tem as suas filhas, vai dar tudo certo. Volta pra Polônia, você ama essa terra, você vai se sentir feliz aqui. E a Marie realmente, ela diz, não, é verdade. Eu amo a Polônia. A coisa que ela mais amava na vida dela era a Polônia e talvez o rádio, né? Ela sempre levava um bloquinho de chumbo com um pedacinho de rádio dentro. Era o primeiro pedaço que ela descobriu, né? Com ela em tudo onde ela ia. E daí ela vai fazer uma visita a Varsóvia, vai conversar com esse professor em 1913. Só que em 1914 acontece a Grande Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial. E aí ela fica sabendo, então, pelos jornais, as filhas delas ainda estão na França, porque ela ia levar as filhas depois, né? E a França é atacada bastante vezes nesse começo de guerra. Eu não tenho nenhuma informação sobre como se desandou as batalhas e tudo mais, né? Acho que nem é o nosso foco aqui. Mas ela volta, então, para a França em nome de lutar pela França do seu amado Pierre. Ela queria lutar pela terra do outro. Se ela amava tanto a Polônia, provavelmente Pierre também amava muito a França. Então ela queria defender a terra do esposo. E aqui ela faz uma coisa sensacional, acho que é uma das coisas mais bonitas também da vida dela, que ela cria esses carros aqui, ó. O nome foi dado de Petit Courrier, que seria pequenos courriers, né, em português. Esses carros aqui, eles comportavam máquinas de raio-x. Nessa época já se conhecia bastante como é que funcionava o raio-x e tudo mais. Lembrando que isso aqui não tem nada a ver com as descobertas dela da radiação, tá? Raio-x é outra coisa. Mas ela era muito boa em física. Então, ela chegou na França, chegou na cidadezinha ali que era bem no front de batalha assim que estava acontecendo. Inclusive, vários nobres começam a dar carros para ela fazer essas coisas. Ela cria 20 desses carinhas aqui e mais de 200 fixos, daí, que não tinham rodas, né? Esses aqui eram para ser usados no front de batalha. E ela ia junto com eles, como ela também tinha tido aulas de anatomia e tudo mais, ela ensinava os médicos a usar, os cirurgiões, e existe um dado que eu não sei se ele é correto, mas no livro tá, que entre os 20 carros dela e as 200 locações fixas, mais de 1 milhão de soldados passaram por exames ali. Então ela ajudou muita gente a ter balas retiradas do corpo, a ter ferimentos curados e tudo mais, graças a essa força-tarefa que ela teve. Aqui ela se sente muito feliz de ter lutado nesse processo, não com armas, né, mas agora tentando salvar pessoas. Ela sempre teve essa questão humanitária, e se eu pudesse dizer um terceiro Nobel para ela ganhar, seria o Nobel da Paz, porque isso aqui é realmente muito, muito bonito que ela fez. E aqui eu já estou quase finalizando, então, pessoal. Pode falar. Não, isso é bem depois. É que eles só começaram a se prevenir porque doía, né? Começaram a queimar. O radioativo é sensível. O raio-x não. O raio-x ele é descoberto por outro motivo. Na verdade, isso começa com os estudos de Planck. Planck, em 1900, ele está falando sobre a radioatividade, sobre a radiação de corpo negro, no caso.
E depois do Planck, acho que vem o Schrödinger, não, quem que vem depois? Eu não lembro muito bem. Mas, enfim, essa é mais questão física. Se eu lembrar, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas é uma questão mais de física, não é meu objetivo aqui. Tava bem, de saúde ela tava bem. Ela tava bem. Na verdade, ela sempre foi uma pessoa muito anêmica, assim, ela sempre não comia bem, mas ela era muito proativa, assim, ela viveu a vida inteira dela numa proatividade absurda, então ela realmente não tinha muito problema com isso, né? Show de bola. Então aqui uma frase do livro, né? Ah não, eu acabei de falar sobre isso, não precisa. Show, então a guerra acaba, ela consegue ficar com as filhas. Aqui eu coloquei uma coisa meio extra, mas depois então ela volta para Varsóvia, funda o Instituto do Rádio, e aí ela vive a vida dela fazendo exatamente o que ela sempre fez, que foi estudar um monte. Pra se ter noção, aos 65 anos de idade, ela ainda despendia de 12 a 14 horas por dia em estudo. Aos 65 anos de idade, depois da vida que teve, a exposição à radiação que teve, ela ainda estava estudando. Aqui eu só botei porque é uma das fotos mais icônicas da física, né? Essa é a Conferência de Solvay, de 1924. Isso aqui acontece, então, ali 8 anos, né? Depois, não, 6 anos depois da Primeira Guerra Mundial. E aqui está a única mulher da foto, Marie Curie. Aqui a gente tem diversos nomes, né? A gente tem Schrödinger aqui, tem o Einstein, deixa eu ver onde está o Einstein. Não achei o Einstein. Na última fileira? Aqui? Isso, acho que é ele. Mas enfim, aí tem vários. Tem Bohr, tem Thomson, Heisenberg tá aí também. Bom, tem vários físicos que foram muito importantes. A Marie Curie ela é considerada uma física antes do surgimento da física moderna. É como se fosse Hertz também. Hertz também é considerado o físico, aqueles primeiros a falarem sobre a física moderna, antes de ser considerada a física moderna, né? Não, é Planck. Em 14 de dezembro de 1900, ele postula o problema do corpo negro. Mas isso aí é outra coisa. E, enfim, sua morte, né? Então, em 1934, ela morre com 67 anos de idade. Teve uma vida extremamente condecorada. Ela foi uma excelente mãe, uma excelente esposa. Lutou a vida inteira para estudar e cada vez ensinar mais. Hoje em dia, o Instituto do Rádio, que ela fundou naquela época, ele virou uma universidade gigante, uma fundação, que eles trabalham pela cura do câncer, no caso, para tratamentos de câncer, principalmente com radioterapia. Inclusive, já naquela época já se sabia que o rádio podia curar células cancerígenas, né? Já matar células cancerígenas. Então, até hoje existe esse instituto, então, tá lá na Polônia. E ela fez, cara, a vida dela foi de extrema condecoração. Ela teve avanços significativos para física, para química, para matemática, para medicina, para geologia, para várias coisas diferentes. Eu acho que 2 Nobéis é pouco para ela, sinceramente. Devia ter tido mais uns 5. Mas, enfim. E eu acho que eu botei uma frasinha final que eu gostei bastante. Alguma dúvida até aqui? Sim, desculpa. Deixa eu falar sobre isso. Acho que eu botei aqui. Anemia aplástica, o nome da doença. É uma doença que está ligada à exposição à radiação. É um problema que deu na coluna dela, que ela não produzia mais células vermelhas, pelo que eu entendi. E muito por conta da exposição forte à radiação, ela ficou anêmica e morreu. A exposição para ela tem saúde. Sim, é bem engraçado. Mas ela tomou precauções por um tempo, tá? Ela usava sempre essa caixinha de chumbo aí pra tomar precauções. Ela tava ficando cega. Isso, no final da vida dela. Ela já tava bem ruim de saúde nesse final da vida dela. Assim. 67. Ela morreu com 67 anos. 1934. Ela já tava no finzinho, assim, não tinha mais muito o que fazer ali. A Eve conta que foi meio de repentino, tipo, piorou muito rápido num curto período de tempo, mas que ela já tava anos se queixando de dores, de coisas ruins, assim. As queimaduras também que doíam, pra dormir era ruim as queimaduras. Mas ela viveu bastante, né, porra? Até os 67 sendo exposta à radiação a vida inteira. Nessa época, né? Eu achei que ela viveu bastante até. A área de estudo foi, ela herdou o trabalho dela
Ah, isso é legal. Ela herdou o trabalho da mãe. Ela herdou. Inclusive, quando a Marie Curie morre, o primeiro que herda o Instituto do Rádio é o amigo dela, um físico que trabalhou com ela um tempo na vida, e depois a Irene assume a presidência do Instituto. Fica até o fim da vida dela, até a Irene falecer. Só deixa eu terminar a coisa que ela ganhou. Isso aqui é engraçado. Eu falei que em 1902 o pai dela morreu. E em 3 ela ganhou o primeiro Nobel, né, a Marie Curie. A Marie Curie, ela morreu em 1934. Em 1935, quem ganhou o prêmio Nobel é a Irene, a filha dela. Então é uma coincidência da história aí bem engraçada, né? A família Curie tem esses pormenores aí. E, inclusive, o sobrinho, o neto da Eve também ganhou o Nobel. Ele ganhou o Nobel da Paz. Então a família tem 4 Nobéis. Muito louco. Eu queria perguntar sobre isso, quando que era, se ela tinha visto Não. Mas você falou que teve 35 anos, né? A Irene nasceu em 95, né? Isso foi ela tinha 40, né? Quantos anos a... Não, ela nasceu em 98. 98 ela nasceu. 98, que é aquele ano que ela descobre o rádio também, né? Na verdade, acho que é final de 97, mas aquela dá 35 anos certinho. Pelo menos o livro fala 35 anos, né? Mas a Irene também foi um gênio, assim. A Irene também era fora do comum. A Eve já tomou outro caminho. A Eve virou jornalista e historiadora. A ideia dela era propagar o que a mãe dela fez em vida. Ela tinha 20... Não, ela já tinha 30 aí. É mais nova que a Irene, então. Em 94 ela tem 24, 26. Então vai dar mais 8. Ela tem 34 anos, por aí. Bem jovem. Sim, bem jovens. Na verdade, elas estão até relativamente velhas, assim, porque o Einstein ganha o primeiro Nobel com 22 anos, então é bizarro, né? Certo. 22 ou 24, alguma coisa assim, 25, não me lembro agora certo. Mas ele era muito novo, era bizarro, assim. Sim, muito bizarro, muito bizarro. Mas eu acho que se não fosse a pobreza extrema da Marie no começo da vida dela, ela teria feito antes, porque ela era genial, assim. Pode falar. Sim. É que depois da Primeira Guerra Mundial ali, a conexão delas volta muito forte. A Irene vai pro fronte de batalha junto com a mãe. Ela vai junto com a mãe pra ajudar ela nesse processo ali. A Eve, ela era um pouco mais escanteada, mas ela fala que a mãe dela foi sensacional, assim, que foi uma pessoa muito boa, que ela era uma pessoa muito pura de coração. Ela fala que ela nunca viu a mãe dela falando palavrão na vida dela. Ela nunca viu a mãe dela subir o tom com alguém, assim. Então ela fala que ela era uma pessoa muito, muito pura de coração, muito dedicada, que ela não se abalava por nada. Mesmo tendo vivido uma vida cheia de mortes de pessoas próximas, com uma guerra, com exposição à radiação, com dores, ela não se queixava de nada, assim, ela realmente era bem interessante a vida dela. Eu deixei uma frase aqui no final, só porque essa frase, quando eu li ela, eu disse, cara, isso é o símbolo, eu consigo ver o símbolo aqui. Então vamos ler junto. Tenho uma lembrança muito viva dessa atmosfera tão simpática de camaradagem intelectual, e social. Os meios de ação eram pobres e os resultados não podiam ser de vulto. Entretanto, persisto em crer que as ideias que então nos guiam são a única coisa que podem nos conduzir ao verdadeiro progresso. Eu vou ler por aqui, tá difícil ler. Progresso social. É impossível construirmos um mundo melhor sem melhorarmos o indivíduo. Para mim, essa é a frase principal que me remete ao símbolo, assim. Assim, cada um de nós deve trabalhar para o aperfeiçoamento próprio e aceitar, na vida geral da humanidade, a sua cota de responsabilidade. Nosso dever é, sobretudo, auxiliar a quem possamos ser mais úteis. Ela fala de si mesma, né? Então, essa frase eu até deixei em negrito, porque eu realmente lembrei do símbolo assim que eu li ela. É impossível construirmos um mundo melhor sem melhorarmos o indivíduo. Eu acho que um bom jeito da gente sempre estar melhorando o indivíduo é Chicos. Uma dúvida final? Ficou para a geração. Eu acho que hoje em dia deve estar exposto em algum museu ou alguma coisa assim. Inclusive, os caixões aqui que eu mostrei, em 1995, esses caixões eles estavam emanando muita radiação. Hoje em dia eles têm uma camada de 2,5 centímetros de chumbo. Tem que ficar pelo menos 1000 anos, inclusive, com esse chumbo ali para sair o rádio. Então eles não conseguem ter acesso ao cadáver deles. Eu não lembro onde é que eles estão. Não lembro.
Mas algum museu, alguma coisa bonita, assim. Eles são bem condecorados, sem estátua pela França, pela Varsóvia. Um monte de coisa deles, assim. Ah, eu não sei onde é que eles estão. A ciência foi todos contar os cientistas, né? Mas o que era importante era enterrado no panteão. Eles foram muito condecorados. Eles foram muito famosos, tá? Era nível do Einstein, assim. Eles eram realmente muito famosos. Muito famosos. Tinha uma relação com o Einstein? Tinha. Eles eram bem amigos. Tanto que o Einstein convidou ela pra a conferência de Solvay. Que até então era só pra homens, né? Ele convidou ela. Era tipo o clube como é que era? Era a Liga Brasileira de Letras das ciências. Era o clube do Bolinha que abriu a exceção porque a mulher era muito boa. Era uma conferência de físico, na verdade. Todo mundo que tava naquela imagem ganhou um Nobel, inclusive. Todos eles aí. Mas também vale uma coisa associada a esse novamente, tem várias pessoas que são tipo, grandes nomes, todas elas reunidas ali no lugar. Tem uma interação entre eles, não são tipo, pessoas isoladas em tanto. Existe uma comunidade científica mesmo, né? Sim, na época sim. Mas é que foi muito favorável nessa época. Tem que entender que, cara, no final do século XVIII ali, eles descobriram a eletricidade, o eletromagnetismo, as ondas eletromagnéticas. E, cara, a vasta gama que tem isso depois disso, dá pra descobrir tudo depois disso, entendeu? É como se a gente descobrisse alguma coisa mágica agora, a gente tem 100 anos de coisa pra falar, se descobrisse uma coisa tão mágica quanto a eletricidade, entendeu? Era magia, eles acreditavam que era quase uma magia, assim. E tentar descrever o que era aquilo, pra eles era fantástico. As descobertas que tem na ciência hoje, elas são coisas que só vai saber delas se tiver tipo, já muito tempo. É algo difícil de colocar para o público geral. Tipo, a descoberta já não vai saber. É muito específico. Mas agora não consegue ter a questão de, eu descobri uma coisa que eu acredito. Todo mundo gosta de uma coisa que eu acredito. Os aparelhos militares, medir a temperatura também, descobre a classificação da radiação esquenta. Hoje em dia tem um laboratório gigante. Não só um laboratório gigante, mas com certeza vai ter um contato com a utilidade para o lugar que está fazendo aquele negócio, porque não precisa sair falando. Mas então essa foi a história da vida dela. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu resumi muito, tá? Eu poderia ficar aqui umas 3 horas falando. Quase tudo que eu escrevi eu ignorei. Tem 16 páginas de coisa aqui, eu ignorei quase tudo. Tentar ser o mais rápido possível, porque não ia dar tempo de... Eu acho que ainda me prolonguei, não sei nem que horas são. Não, até que foi tranquilo.